João capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Precioso Deus e amado Pai Celestial, nesse instante estamos pedindo a Tua direção para que Tu nos ajude e ajude também os Teus filhos na compreensão deste tema. Estamos aqui lendo a Tua Escritura e pedimos para que Tu abra este livro para que possamos compreender o que está sendo dito aqui. E que Tu nos ajude também não apenas com a mensagem deste dia, mas com que também os Teus filhos, os pais, nossos pais do passado, os pais pretendem nos ensinar acerca dessa questão. Nos ajude, Senhor, porque entendemos que compreendendo essa questão, compreendemos mais acerca de Ti mesmo e do Teu propósito de nos enviar ao Teu Filho e também no nosso próprio chamado. Porque aqui estamos também para ser um reflexo do Teu Filho, porque Ele foi o primogênito também entre muitos irmãos e Ele é nosso irmão mais velho. E Ele está ainda intercedendo em favor de nós, porque Ele é o único mediador entre Ti e nós. Então, Senhor, nos ajude a compreender e a fundamentar mais e mais essa compreensão e essa palavra. Porque a Tua palavra, a Tua doutrina, Senhor, realmente é como orvalho, como chuva para nós. Derrame sobre nós, Senhor, e que Tu possas vivificar cada semente que está sendo plantada em terra fértil nesta manhã. Assim pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho unigênito, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos, vamos lá. Essa expressão aqui, unigênito, é um termo que causa muitos problemas. Amém? Porque ele é praticamente incompreensível para trinitários, embora eles estudem muito, mas dão a sua própria versão disso. É mal compreendido por unicistas e também, principalmente, por arianos, os testemunhos de Jeová, os que pregam alguma coisa com dualismo. Então, essas duas primeiras correntes, a trinitária e a unicista, elas fazem de tudo aí para anular o verdadeiro sentido aqui dessa palavra, para negar que o Filho de Deus foi de fato gerado e que teve um princípio. E já os arianos, os dualistas, eles usam erroneamente essa expressão aqui para tratar do Filho de Deus meramente como um ser criado por Deus. Ora dizem que é um anjo, como Miguel, ora dizem que é um Deus menor, né? Basta você recordar lá como eles traduziram a tradução do Novo Mundo de João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então eles pensam que é um Deus ali, sendo criado, é uma criação. Então vamos lá, essa palavra que foi usada aqui pelo apóstolo João para se referir a Jesus, essa palavra unigênito, ela vem do grego monogenes. E a palavra mono, você lembra de canal de som mono? Né? Quer dizer que só tem um canal, você ouve o som de um só canal. Tem o mono e tem o estéreo, não é isso? O estéreo é quando você ouve uma coisa aqui e outros instrumentos aqui. Às vezes a voz só vem aqui, às vezes vem dos dois canais, ou às vezes vem só de um lado. Ou um coral você ouve aqui, você ouve uma voz principal nos dois. Então existe o canal estéreo, que são dois canais, e o mono, que é um só canal. Então mono quer dizer isso, quer dizer um só, quer dizer único. A palavra mono quer dizer um. Quer dizer único. Ou seja, com relação ao Cristo, o que quer dizer que ele é mono? Por que o Filho aqui é mono? Porque não há outro igual a ele é único, nada se compara ao Filho, por isso que ele é mono. Mas ele é monogenes. A palavra genes, o sufixo genes, quer dizer gerado, quer dizer que teve um princípio, querendo ou não, puxa um pouco, deriva um pouco lá de Gênesis, né? Que tem a ver com princípio, geração, começo. E aí já começa o grande conflito aí da dialética trinitária, porque como eles podem defender a teoria da filiação eterna, como os trinitários defendem, e ao mesmo tempo dizer que o Filho de Deus foi gerado? Porque alguns até dizem, o Filho gerado por Deus. Mas como que é gerado se vocês dizem que é eterno? Se a filiação, se o Filho é eterno, como é que ele pode ser gerado? Porque gerado quer dizer que teve um princípio. Certo? Então, se ele é eterno, ele não pode ser gerado. Ele não pode ter um começo, não pode ter um princípio. Mas se você aceita o que a Escritura diz, que ele é genes, que foi gerado, que ele teve um princípio, então você não pode dizer que ele foi eterno, ou que ele nunca teve um princípio.
É uma grande contradição. Então as palavras perdem o sentido aí na teologia trinitária. E ele não pode ter um princípio e tampouco ter sido gerado, certo? Já os unicistas, que variamente até chamam Jesus de o Filho unigênito, eles falam sem saber o que estou falando, porque se eles prestassem atenção, eles talvez nunca mais falariam que o Filho é unigênito. Eles até podem mencionar porque está na Bíblia, mas eles não creem na Bíblia, certo? Tem gente que diz que crente na Bíblia, mas não crê na Bíblia. Os unicistas é o mesmo problema, eles podem até falar, mas eles não sabem o que estão falando, não entendem o que isso significa. O senhor está bem? Ok. Então, então há um esforço hercúleo muito grande de um ou outro para tentar explicar o que eles pensam, ou tentar harmonizar o significado desta palavra aqui com o que eles pensam acerca de Jesus Cristo. E os estudiosos do grego dizem que genes, esse sufixo genes, de monogenes, ele pode ser oriundo de outras duas palavras gregas. Uma que é genal, que significa gerar, que neste caso teria o sentido de único gerado, algo do tipo, né? E a outra palavra sugerida seria genos, que possui um sentido lato, né? Ele tem vários significados, pode significar espécie, tipo, modelo, classe, categoria, e estudando o que os trinitários usam ou interpretam sobre isso, eles se detêm mais nessa parte. Né? Então é isso. Não é que dizer que Jesus é o Filho único, não é o Filho único, né? Mas ele é filho de um tipo único, de uma classe única. Ok, isso está tudo bem, isso está correto. Mas a palavra genos, além de ter esse sentido de categoria, de classe, certo? Modelo, tipo, também quer dizer descendência, quer dizer linhagem, quer dizer família, quer dizer raça, quer dizer geração. E alguns católicos e trinitários não gostam dessa outra parte, mas também tem esse sentido de genos. Então veja que, vou dar aqui a minha opinião, está bem, meus irmãos? Eu penso que ambos os sentidos aí de genos e genal, eles são intercambiáveis, eles se complementam, porque no caso de Jesus Cristo, quando se refere a ele como monogenes, né, ele é justamente isso, ele é tudo isso. Ele é o único Filho de Deus que foi peculiarmente gerado da sua própria substância, fazendo dele um filho de uma espécie única que, como nenhum outro filho, pode ser como ele é. Então Jesus, ele é da geração de Deus, ele é da descendência peculiar, da raça de Deus, gerado pelo seu Pai de uma forma única e exclusiva para fazer uma obra única também, porque ninguém mais poderia fazer aquilo para o qual somente Cristo poderia fazer. Então por que ele é chamado de Filho unigênito? Porque ele é o único gerado de Deus, a sua substância, para fazer uma obra que só Deus chamou para fazer. Ninguém mais pode fazer o que Cristo fez. Não vai haver um outro filho como ele é filho. Nenhum outro filho jamais será gerado como ele foi gerado. Por isso que ele é unigênito. É nesses termos. Então veja, não seria correto dizer que a tradução para monogenes seria filho único, como alguns poderiam interpretar. Porque não é esse sentido aqui que nós queremos que João estaria dando aqui dessa palavra para Jesus. Porque nós podemos ver em uma outra ocasião que essa mesma palavra é citada lá em Hebreus 11:17 com relação ao filho de Abraão, Isaac. Né? Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Amém? Veja, está chamando aqui Isaac também de unigênito. Então, se você for interpretar como filho único, estaria correto? Não, porque Isaac não foi o filho único de Abraão. Ele teve antes de Isaac, se eu não me engano, 13 anos antes, foi quando Ismael, sim, nasceu. E Abraão teve outros filhos também com Quetura, você lembra disso? Então Isaac não pode ser o filho único. Você não pode traduzir unigênito como filho único. Você está vendo? Mas ele é unigênito tanto em que sentido? Por ele ser o único filho entre Abraão, da miscigenação entre Abraão e sua esposa Sara. Só. É a única maneira. Então é dessa forma que você entende até lá em Gênesis 22, versículos 2, 12
versículos 2, 12 e 16 de Gênesis 22, quando Deus, por 3 ocasiões, chama o filho de Abraão de o seu único filho. E não é o único filho, Abraão depois teria outros filhos. Mas o que está sendo dito ali é que ele é o único dentre Abraão e sua esposa legítima, Sara. Então, nesses termos, que ele é único, né? Ele é gerado de uma forma diferente, de uma espécie diferente, porque não envolve outra esposa além da que Abraão teve, foi casado com a sua esposa Sara. Então, estava ali se referindo a Isaac como sendo o único que seria de fato o herdeiro original, verdadeiro, genuíno, melhor, de Abraão, e por ser também Isaac o único filho de Abraão com Sara. E também por ser o único filho que Abraão teve por promessa divina. Não houve uma outra promessa de um filho que Deus fez. Daqui a um tempo eu voltarei e Sara dará à luz um filho. Isaac foi o único filho da promessa. Então, nesses termos que ele é unigênito. Então, esse filho unigênito aqui, que é citado aqui por João, pelos apóstolos, é o mesmo que aparece lá em Zacarias 12:10, que diz que nos últimos dias os judeus iriam prantear, lembra? Pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. Que é esse filho unigênito? É o Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, nosso propósito aqui é tentar explicar por que Jesus Cristo aqui é chamado pelos apóstolos de Filho unigênito. Mas veja, de imediato nós podemos dizer aqui que Jesus foi gerado de uma forma única por Deus, justamente porque ele também se tornou o único que poderia revelar o Deus invisível para nós. Deus jamais foi visto, jamais poderá ser visto, mas no seu Filho unigênito, que foi feito, gerado de uma forma única, Deus nele poderia se revelar e se conhecer. Sim, somente neste Filho gerado de forma que Deus poderia ser representado em toda a sua plenitude. Por isso que ele é unigênito. Mas Jesus, ele não foi uma manifestação de Deus somente quando o Espírito de seu Pai se encarnou lá no seu Filho, lá em Jesus, lá no Rio Jordão, com o seu batismo, lembra? Não foi só ali que ele se tornou filho unigênito, e nem muito menos quando ele nasceu da Virgem Maria. Ele sempre foi o filho unigênito desde quando Deus o gerou. Quando Deus se manifestou através desse filho que ele gerou lá no princípio, antes da criação, sendo ele ali uma expressão da sua própria substância. Uma expressão da substância de Deus que depois foi feito carne também através do nascimento virginal lá na manjedoura. Então veja, alguns trinitários estão até recusando a possibilidade de que João estaria aqui dizendo que o Filho foi gerado por Deus. Alguns já estão negando isto. Mas foi assim que os primeiros pais sempre entenderam. E sempre dava o sentido de unigênito desta forma, porque o Filho foi gerado. Vamos ver aqui alguns escritos. Eu quero ler aqui escritos de Irineu. Eu gosto muito dos escritos de Irineu, porque a linguagem de Irineu era muito precisa. Eu considero Irineu como um Liveio daqueles primeiros tempos. Daqueles primeiros... dos tempos antigos. Porque o irmão Oliveira é muito preciso, ele é muito cauteloso, muito circunspecto no que tange a sua forma de se expressar. Eu percebo nas literaturas de Irineu que ele era muito cuidadoso em sua linguagem. Então, no seu livro Epideixis, ou Demonstração da Pregação Apostólica, não vou ler tudo aqui, só uma parte que importa aqui. Ele fala do Filho. Em razão de uma extensa cadeia de gerações e segundo o Espírito, Jesus ele é considerado Filho de Deus, pré-existente com o Pai, gerado antes da fundação do mundo. Então é assim que os apóstolos ensinaram, é assim que os discípulos dos discípulos, os apóstolos entenderam e ensinaram. Jesus ele pré-existiu antes da criação, porque Deus o gerou. Por isso que ele é unigênito, né? E gerado de forma única. Só o Filho foi gerado antes de toda a criação. Ninguém mais foi gerado assim. E ninguém mais foi gerado como Filho, que é da substância do Pai. Nós somos filhos, mas somos filhos criados. Não fomos gerados substância de Deus, como o Filho é. Por isso que ele é unigênito. Ora, isso é o que o próprio Filho unigênito disse, que ele foi gerado e que esteve com o Pai. Lembra que ele disse lá em João 17,5? Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele tinha uma pré-existência, que estava com seu Pai, porque foi gerado com o Pai e estava lá em uma glória com seu Pai antes que o mundo ainda fosse criado.
E foi isso que Jesus disse, que foi o que Irineu falou, e que também que o Umbanda Cria. O Umbanda Cria ensinava isso, perguntas e respostas sobre Gênesis. Eu acho que eu li isso aqui faz poucos dias, hein? Agora, Deus, ele mesmo deu à luz este filho, ou seja, gerou este filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo no ar, ou ar para fazer um átomo. Então é por isso que Jesus é monogenês, unigênito. Ele é gerado dessa forma única, mas é gerado de Deus. E quando nós analisamos outros escritos dos pais pré-nicenos, né, até o período da era de Éfeso, que é de 53 até 170, você vai ver outros pais ensinando a mesma coisa. Isso é antes do ensino católico, antes do ensino trinitário. A doutrina da Trindade só surgiu lá no século III. Né? Então, se você for ler isso aqui, você vai encontrar a Trindade aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Trindade. Olha o que Justino falou. Justino e Policarpo foram mestres de Irineu. Né? Li para você o que Irineu falou. Com quem que Irineu aprendeu? Vou ler aqui para você algo que um dos mestres de Irineu lhe ensinou, Justino. Ele escreveu lá na Apologia, capítulo 23, demonstraremos também que Jesus Cristo é propriamente o Filho unigênito de Deus, como seu verbo, como seu logos, seu primogênito e sua potência, feito homem pelo seu desígnio. Aí isso foi no ano 160, 5 anos antes, 155, Justino outra vez escreveu no seu diálogo com o Trifão. De fato, como já indiquei, tal como aprendemos pelas memórias, ou seja, pelos outros pais, pelos discípulos dos apóstolos de Cristo, né, as memórias que eles deixaram, ele é o unigênito do Pai do universo, particularmente nascido. Por que isso? Porque o Filho foi gerado de uma forma única e exclusiva, por isso que ele é unigênito. Ele é unigênito, particularmente nascido, deste como verbo e potência, e depois nascido da Virgem como homem. Olha aqui que interessante. Justino, um mestre de Irineu, está dizendo que o filho teve 2 gerações, 2 nascimentos. Primeiro, aquele anterior à criação, ali ele já era unigênito, e depois quando ele nasceu da Virgem Maria. Amém? Foi por isso que Jesus podia pregar para aqueles homens lá do templo, lembra? Com aquela autoridade. Não era Deus pregando ali no Filho. Porque há uma mensagem de uma Umbanda chamada Paradoxo, que até hoje ninguém ousa traduzir, onde uma Umbanda explica, o Pai não habitava naquele garotinho de 12 anos ainda, o Pai só habitou no dia em que ele o batizou no Rio Jordão. Ali Deus, o Pai, entrou em plenitude. Certo? Então veja, desde quando o Filho foi gerado antes da fundação do mundo, ele estava ali como unigênito do Pai, para tornar o Pai revelado e conhecido através de si mesmo, da sua própria pessoa. Certo? Outra mensagem aqui, outra carta de Agneto, isso foi escrito no 120. Deus com efeito amou os homens, para eles criou o mundo e a eles submeteu todas as coisas que estão sobre a terra, deu-lhes a palavra e a razão, e só a eles permitiu contemplá-lo. Formou-os a sua imagem, enviou-lhes o seu Filho unigênito e anunciou-lhes o reino do céu. Então, aqui nessa carta está dizendo, Deus nos enviou o seu Filho unigênito. Consegue entender isso? São particularidades que você tem que atentar. Ele não se tornou unigênito quando nasceu de Maria. Ele já era unigênito. Deus enviou o seu Filho gerado de uma forma única, desde lá, dos céus. Então foi desde antes de qualquer criação que o Filho já era monogenês. Tem mais alguns escritos aqui de Irineu que eu só vou deixar aqui no texto para depois você ler. Amém? Eu não vou ler aqui, quero ganhar aqui já tempo aqui com você. Então veja, isso sempre seguiu o ensino dos próprios apóstolos de Cristo. Lá em 1 João 4,9, João escreveu, nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então veja que João disse que Deus enviou o seu Filho unigênito. Então ele não se tornou monogenês quando ele veio, ele já era monogenês antes, ele tinha uma pré-existência. Amém? E lembra, João que falou isso, ele foi mestre de Policarpo. E Policarpo também passou isso para Irineu. Então Irineu está seguindo a ordem apostólica de como ele foi ensinado essas coisas. Então, o filho ele tinha uma pré-existência e foi exatamente isso que o próprio Umbanda também aprendeu das Escrituras. Tem vários sermões aqui, eu vou ler só alguns. Batalhando ardentemente pela fé, pregado em 53. Agora aqui, olha, aqui está o Filho de Deus que desceu dos palácios de marfim de Deus e que se fez carne e habitou entre nós. Não foi o Filho que desceu, mandiola, foi Deus mesmo, uma pré-figura. Não, aqui no Umbanda está dizendo o Filho estava lá
nos palácios de marfim de Deus, e de lá o Filho desceu. Então isso quer dizer que o Filho teve uma pré-existência. Então os palácios de marfim não é uma coisa mítica criada na mente de Deus, não. É um lugar real. O Filho estava lá, nos palácios de marfim de Deus. O Umbanda usou esses termos. Isso é uma casa, um lugar, um templo, um local real, onde o Filho estava lá, na sua teofania. Em um dado momento, Deus então envia seu Filho até nós. Então, para ele, isso era um lugar onde o Cordeiro, sim, para o Umbanda era um lugar onde o Cordeiro ali estava desde antes da fundação do mundo. Até que o seu pai lhe orientou, lhe ordenou que o seu Filho então descesse até nós, até a terra. E lembre-se mais uma vez que foi João que disse que Deus enviou o seu Filho unigênito. Então o Umbanda está dizendo a mesma coisa que os primeiros pais disseram. Então, como o Filho não era o seu próprio pai, então não poderia enviar a si mesmo. Foi Deus que enviou o seu Filho. E se Deus enviou seu Filho unigênito, significa que ele não se tornou unigênito somente pelo nascimento virginal, da Virgem Maria. Desde antes da criação, de qualquer criação, o Filho já estava lá. É verdade que a princípio numa teofania, mas mais tarde Deus envia o seu Filho aqui, dos portais da glória, estou interpretando, explicando para você como a mãe está dizendo, para assumir um corpo físico entre os homens. Foi assim que os primeiros pais ensinaram e foi assim que o Umbanda também ensinou. Mensagem Perfeição de 57. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória o seu Filho unigênito para assumir o nosso lugar. A mesma coisa que os primeiros pais ensinaram, percebeu aqui? Ele não se tornou unigênito, ele já veio de lá, né? Lá dos portais da glória, como Filho unigênito. Deus envia este Filho até nós. Então, se o Filho, antes de ser enviado por Deus, está nos portais da glória no céu, é porque o Umbanda está aqui dizendo que ele cria na pré-existência deste Filho, unigênito de Deus. E aquela mesma teofania do Filho, que era o Logos, que saiu de Deus antes da criação, desceu desde os portais da glória até nós para habitar num corpo de carne. Os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Nós oramos, Pai, para que Tu nos faças um presente de uma luz para este mundo. Muitos que levantaram suas mãos querem o dom de Deus, Ele mesmo. O dom de Deus que Ele tinha, Ele mesmo, dar o seu Filho unigênito que desceu e se tornou homem. Então aqui Mamãe está dizendo novamente, Deus deu para nós o seu dom, que foi o seu Filho unigênito que desceu desde lá do céu até nós. Então foi realmente o Filho unigênito que nasceu em Belém, mas não foi o nascimento virginal que o tornou unigênito, como eu estou tentando explicar para você, porque ele já era Filho unigênito muito antes disso. E isso tudo é exatamente o que as Escrituras nos dizem de que Deus enviou seu Filho unigênito até nós. 1 João 4, 9 a 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, meus queridos, conforme nós estamos vendo até aqui, Jesus foi o Filho unigênito de Deus, porém ele não foi criado, não é um filho criado, por exemplo, como Adão foi criado. Mas ele foi nascido, gerado antes de toda a criação. Foi isso que os primeiros pais também ensinaram e também foi exatamente isso que o Umbanda ensinou. O Umbanda não cria que o filho era uma criação. Ele cria que o filho era gerado, é diferente. Certo? Foi assim que o Umbanda ensinou. E eu quero ler uma coisa aqui muito rápido que o irmão Liveiro também ensinou, porque foi o que ele aprendeu com o Umbanda. Perguntas e respostas sobre a divindade número 2, que ele pregou em 2000. Agora volte a Gênesis e veja se você descobre Adão nascendo. Ele não nasceu. O Filho unigênito foi, literalmente, dado à luz por Deus quando nada existia a não ser Deus. Amém. E veja, encontrei também um estudo que nós já compartilhamos em uma outra ocasião, onde o próprio Liveiro também dá a sua definição de monogenês, lá em Árvores, Livros e Fontes número 13, que ele pregou em 89. E vemos Jesus, o Filho unigênito de Deus. Ele é o primogênito, no outro sentido da palavra, porque era antes do tempo. Ele era antes dos princípios. A Bíblia ensina isso. O irmão Umbanda concordou absolutamente por revelação divina com João 17, João 17,5. Glorifique-me, Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo quando eu estava contigo antes do mundo ser criado. Para que as pessoas não negassem que Jesus era o Filho de Deus e que já existia. Mas tem gente nessa mensagem que está negando. Não, aquele logo lá é uma prefigura. O Filho não existia ainda. Era uma figura de que um dia o Filho viria e existiria. Não. Ali você tinha naquele logos, aquela luz, aquele halo de luz, o Filho unigênito já gerado. Uma pessoa, um ser real.
certo? Não podemos explicar todas essas coisas, mas sabemos disso. E este unigênito, que significa nascido de uma certa maneira que nenhum outro filho jamais nasceu, nem nunca nascerá. É isto. O unigênito é tudo isto. Né? Ele é a descendência da geração, da raça de Deus, uma descendência de Deus única e exclusiva daquela forma, da substância de Deus. E ninguém jamais pode ser como o filho é. Ninguém. Certo? Então Jesus ainda continua sendo uma figura mítica para muitos, porque como eles não conseguem entender, mas como que Deus gera um filho? Como é que não faz sentido? Então o que fica fácil para eles entenderem nas suas mentes finitas? O filho é o próprio Deus. Então eles anulam, matam o filho unigênito, não tem tal filho, o filho não foi gerado, não tinha um ser lá com quem Deus conversou, com quem Deus usou para criar todas as coisas. Não, Deus era o próprio filho, né, usando um título de filho apenas, era o próprio Deus. De fato Deus estava no filho, mas o filho estava ali, era um ser real. Amém? Então veja, existe essa teologia essa falsa teologia da filiação eterna, que o filho era eterno. Não é a teologia original dos primeiros trinitários. Você sabe que Tertuliano, que foi o primeiro a pregar a doutrina da Trindade, ele não cria nisso. O próprio Tertuliano achava que o filho foi gerado, teve um princípio. Tertuliano, ao que tudo indica, o irmão Carlos também me ajudou nisso, foi um dos primeiros a dizer que aquela luz de Gênesis 1:3 era o filho. Tertuliano, o pai da Trindade, foi o primeiro a ensinar isto. Eu estudei ali exaustivamente a Irineu contra as heresias, quando ele combate os gnósticos, porque achei que os gnósticos ensinavam isso. Mas não, os gnósticos não ensinavam, em momento algum você vai encontrar ali esse argumento. Eles não ensinavam que aquela luz de Gênesis era o filho. Quem primeiro ensinou isso foi Tertuliano. Então veja, a doutrina original trinitária não acreditava na filiação eterna. Isso foi desenvolvido depois. Não é isso? O irmão Carlos, se estiver ouvindo aqui, ele pode até colocar os nomes aqui das pessoas. Eu até mencionei em uma outra ocasião, mas já não me recordo. Mas teve alguns homens que teve essa brilhante ideia de dizer, não, o filho não foi gerado, não teve um princípio, ele é eterno. E aí depois fizeram aí uma mistura com que eles já criam sobre a teologia trinitária, criando de uma grande confusão. O irmão Branham disse, eu não creio nisso aqui. O filho não pode ser eterno, porque ele foi gerado, ele é unigênito, quer dizer, ele teve um princípio, sim, ele foi gerado. Certo? Perguntas e respostas sobre Hebreus número 2. Não pode haver um filho eterno, porque um filho teve que ter um princípio. E então Jesus teve um princípio. Deus não teve um princípio. Por isso que Jesus não pode ser Deus. Deus não tem pai. O filho tem um pai que o gerou. Deus não foi gerado por ninguém. Vê? Mas o filho era não filiação eterna, mas o filho que estava com o pai no princípio era o Logos que saiu de Deus. Não é uma coisa mítica lá, era um ofício sendo criado por Deus lá. Não, era um ser real que Deus gerou. Mostra-nos o Pai, isso nos bastará, de 53. E então aqui vem o Logos. Isso parecia um halo pendurado lá adiante. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum. Agora, olho no olho. E aqui está o Logos. Parece que é um ser sobrenatural. E é um halo. Esse é o Filho de Deus, não filiação eterna, porque está sendo gerado ali. Então não pode, está tendo um princípio. Eterno não tem princípio, não tem fim. Então ele foi gerado. Não filiação eterna, porque as palavras não andam bem juntas. Essa é a doutrina católica. Eterno, como poderia ser uma filiação e ser eterno? Se ele é um filho, ele teria que ter um princípio de tempo. Eterno é para sempre. Então, filiação eterna não há tal palavra para tornar isso lógico. Correto. Sedento por vida, de 57. O Logos que saiu de Deus quando, sem desconsiderar o povo católico agora, mas a Igreja Católica, o meu fundamento, minha família é católica. E eu tenho o povo católico aqui, e o livro, Fatos da Nossa Fé. Eles usam a palavra filiação eterna de Deus. A palavra nem mesmo faz sentido para mim. A palavra eterno quer dizer eternidade, que não teve começo e que não tem fim. E filho quer dizer que teve um começo. Então, como poderia ser uma divindade eterna, mas nunca uma filiação eterna? Um filho é alguém que é gerado de algo, então teve um princípio. E o Logos, que era o Filho de Deus, saiu. Ou seja, ele foi gerado, ele teve um princípio. Então não existe filiação eterna. O Logos que saiu de Deus era o Filho que possuía ali um corpo teofânico, a princípio, certo? Prefigurando a mesma forma que ele teria quando nascesse um corpo de carne, mas era um filho, um ser real que Deus gerou. O filho unigênito estava ali. Está bem? Então não era Deus ali usando o ofício de filho. Deus estava até se manifestando, se tornando revelado e conhecido, porque todos os atributos de Deus estavam ali naquela forma teofânica, que era o próprio corpo de Deus Jeová. Assim explicava o Branham.
Ninguém tinha visto Deus olho no olho. Agora Deus se torna visto através do seu filho que Deus gerou. E quem foram os primeiros que viram e contemplaram Deus ali naquela forma? Foram os anjos, quando Deus, através do seu filho, criou os anjos. Certo? Umbanda ensina, a primeira criação de Deus foram os anjos. Mas por meio de quem? Do seu filho, unigênito, que Deus gerou, não criou. Certo? Vamos lá. Em outra ocasião você vai ver João dizendo o seguinte lá no seu evangelho. João 1,14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Irmão Carlos está dizendo aqui. Um grande problema é que Clemente de Alexandria, desenvolveu a geração eterna do Filho a partir do platonismo, e os trinitários no século IV acreditaram nisso. É isso. Então veja, a doutrina original católica não cria no Filho eterno. Isso foi uma coisa que foi sendo complementada com o passar do tempo. Então veja a escritura aqui, João que disse, olha, nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o que João claramente aqui está querendo dizer é que a glória manifestada da palavra era como se fosse a glória do Pai eterno sendo ali compartilhada com o seu Filho, que foi gerado de uma forma única. E é nessa mesma glória que Jesus disse, Pai, me devolve essa glória para que todos vejam essa mesma glória que tu me deu quando estava contigo lá, antes que nós criássemos o mundo. Amém? Crentes da Bíblia, creem na Bíblia. Foi Jesus que disse isso. Então, veja, ninguém havia entendido ali que Cristo era a palavra viva de Deus. Não estavam conseguindo compreender isso. Manifestando ali eles como Emanuel, Deus conosco. Deus estava ali, a sua substância encarnada. E foi enviado por Deus, como já lemos aqui no Umbanda explicando, desde os palácios de marfim para manifestar o quê? O que Deus é, as suas características, para ser um reflexo perfeito de Deus. Por isso que ele é unigênito, somente no Filho Deus podia se tornar assim tão revelado e manifestado. E nenhum outro. Em mim, você, ninguém, por mais santo que você possa encontrar alguém, ninguém pode fazer isso. Só no Filho Deus poderia refletir todo o seu ser, e sua essência e sua substância, porque o Filho foi gerado de sua própria substância. Então agora Deus estava ali em plenitude, certo? Ali nesses dias, manifestando-se perante os olhos de todos. E Cristo manifestou Deus com tão perfeita clareza que os apóstolos entenderam que eles haviam ali tocado e conhecido Deus quando tocaram no seu Filho, na pessoa do seu Filho. Mas quando Deus se encarnou no seu Filho pela primeira vez lá no Jordão, Jesus então de fato se tornou Emanuel, Deus conosco, que é Deus em plenitude. Eu vou pular algumas coisas aqui para não tornar tão extenso esse estudo. Como eu disse, eu estou aqui recapitulando algumas coisas. Amém? Aqui a mensagem Umbanda, na verdade, é o seu livro das eras, a partir da página 139. Em João 1:1 diz, no princípio era a palavra, e a raiz de onde tomamos nossa tradução para a palavra é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem um duplo sentido de pensamento, que é a palavra pensada, e linguagem, que é isso? Palavra falada. Então ali no princípio é a palavra, no princípio é o logos, que é isso? No princípio ali era um ser que antes foi pensado, mas agora é logos, agora palavra, pensamento falado. Então está falando aqui da geração do Filho. Então João aqui está dizendo, no princípio Deus gerou o seu Filho unigênito. Amém? É assim que o Umbanda está explicando. João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. Ou seja, quando Deus gerou seu Filho unigênito. E Paulo diz a mesma coisa lá em Hebreus 1:1-13. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aí o Umbanda explica, pelo Logos. Então veja que aqui o Umbanda está edificando o Filho como Logos que foi gerado. E a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então ele teve uma pré-existência. O qual, sendo o resplendor da sua glória, lá na Bíblia do Rei Tiago em inglês, esse resplendor é brightness, que quer dizer claridade, quer dizer iluminação, quer dizer brilho de luz, literalmente quer dizer isto. Então, o irmão Oliveira nos explica que foi daí que o Umbanda tirou a escritura para dizer, para ilustrar que o Filho é como um ralo de luz. De que escritura que o Umbanda tirou isso? Daqui. Porque a Escritura diz que ele era o resplendor, era um raio de luz, era um brilho de luz da sua glória. Amém? Foi daqui, foi dessa Escritura que o Umbanda criou essa figura, do Filho como um halo de luz. Não foi de Gênesis 1:3. Certo? E a expressa imagem da sua pessoa, lá no grego é substância.
Então ele não foi apenas a expressa imagem refletida dessa substância, ele foi gerado dessa substância. Por isso que ele é unigênito, monogenês. A espécie imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se a destra majestade nas alturas, Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente João 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Deus gerou aquele Filho unigênito da substância do Pai. Então ali na manjedoura, essa substância do Pai, na forma do seu Filho, estava ali nascendo. Então veja, você tem Deus ali em pessoa, o Espírito de Deus habitando ali naquele Filho? Não. Mas veja que a substância de Deus está ali na manjedoura, não está? Então é nesses termos que você pode dizer que Deus nasceu. Ou que Deus morreu. Mambana explicava que Deus deixou o seu Filho só no Getsemane. Mas você vai ver também outros sermões e como a Mambana diz que Deus morreu ali no Gólgota. Como é isso possível? Se Deus deixou o seu Filho. O Filho continuou sendo o que ele era, o Filho unigênito de Deus, gerado da substância de Deus. Então ele continuou sempre a ser uma manifestação, uma personificação de Deus, estando ele presente, encarnado nele ou ausente. Porque quando Cristo foi crucificado, as Escrituras mostram claramente, ele foi desamparado, o Filho foi desamparado, ele foi pregado só. Então veja, tudo que Mambana falou aqui sobre Logos nesse livro das Eras foi baseado no Evangelho de João. E foi o apóstolo João quem empregou essa palavra monogenês para se referir ao Filho de Deus, como um Filho gerado desde antes da criação. Então eu tenho aqui as notas, não vou explicar, vamos passar por cima disso, tá? Mas eu quero que você depois baixe o texto e leia. Aqui eu estou explicando para você as palavras de João, em João 1:1. Né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso confunde trinitários, confunde unicistas, e os arianos também se confundem. Então João aqui diz, no princípio era a palavra, o Logos, um pensamento que agora foi expressado. Então não é uma coisa na mente de Deus. Antes o Filho ser gerado, ele pertencia à mente de Deus. E até Mambana chega a dizer, Deus matou o seu cordeiro na sua mente. Mas houve um momento em que ele se tornou Logos, palavra, pensamento expressado. Agora não era mais uma coisa na mente, agora Deus de fato gerou esse Filho. Então João está dizendo isso. No princípio Deus gera este Filho. E depois ele disse, e a palavra, o Filho, estava com Deus. Se você faz essa palavra o próprio Deus, então você tem dois deuses aqui. João estaria dizendo isso, né? No princípio Deus estava com Deus. Veja, você vai colocar confusão em toda a Escritura. Mas por que ele se confunde isso aqui? Por causa da outra declaração. E a palavra, o Logos, era Deus. Por que o Logos era Deus? Você já entendeu até aqui, sim? Como ele foi gerado a substância de Deus, o que o Filho estava refletindo? Deus! Deus é invisível, não pode ser visível, mas a partir ali do Logos, no princípio, quando ele é gerado, Deus está ali sendo refletido e manifestado. Por isso que João chama este Logos de Deus. E se Deus é chamado de Logos, porque o Logos está refletindo Deus, então Deus também tem que ser Logos. Nós já explicamos isso. Irineu também diz que Deus é Logos, mas não da forma como alguns estão interpretando, como um ser pensado na mente de alguém. Deus não foi pensado na mente de ninguém. Deus não é pensamento expresso, falado da boca de ninguém. Ninguém existiu antes de Deus para pensar em Deus e gerar Deus e falar Deus. Haja Deus. Não. Mas Deus disse, haja um filho, porque estava em sua mente. Era o seu pensamento expresso. E o que foi expressado? Tudo que Deus era. Né? Então, e lá em João, no versículo 2, ele volta a repetir isto. Ele estava no princípio com Deus. Vamos lá, se você faz o Logos Deus, você vai repetir isso aqui. Você vai fazer João pregando dualidade aqui. Ele não está dizendo que você tem um Deus com outro Deus. Ele está falando que o Filho unigênito estava lá no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Certo? Aí nós vamos lá para o versículo 14. E a palavra, quer dizer, o Logos que saiu de Deus no princípio, se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui João está deixando claro para você que a palavra da qual ele falou no princípio se tratava do Filho unigênito de Deus. E depois ele vai dizer mais, lá em João 18. Deus nunca foi visto por alguém. Foi como a banda disse que acabei de ler para você. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tudo bem com o áudio para vocês aí? Vocês estão me ouvindo bem? Se houve algum problema no áudio, por favor, me fale. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
Então veja que João então começou o seu evangelho nos dizendo que o Filho tornou Deus conhecido ainda antes da criação, e como o irmão Branham nos ajudou, sim, era uma forma teofânica que o Filho estava tendo ali, e depois ele diz que o Filho novamente tornou Deus conhecido para nós quando ele veio nessa dimensão terrena assumindo um corpo de carne. Certo? Para tornar Deus visível agora para nós. Naquela dimensão, Deus já era visível, mas para quem? Para nós? Para o homem? Não! Naquela dimensão, só os anjos poderiam contemplar Deus. E como é que os anjos viam Deus? Através do seu Filho. Porque ele era Deus. O Logos era Deus. Aquele que estava com Deus era Deus ali se refletindo para todos. Mas agora então o que Deus faz? Ele permite para que nós nessa dimensão também possamos contemplar Deus através de uma forma humana física. Mas Deus envia o seu Filho unigênito para nele se manifestar. Agora veja, eu quero chamar a atenção, já expliquei isso, eu vou explicar de novo, isso cria polêmica, mas não me importa, eu vou falar mesmo assim. Há alguns manuscritos mais antigos do Evangelho de João, onde mostra que na verdade João aqui não usou esse termo filho aqui. Né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Alguns manuscritos mais antigos do grego mostram que a palavra que João usou foi Theos, Theos monogenes. Monogenesteus, não sei como é que se, né? Ou seja, Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, estaria aqui João pregando dois deuses? Em hipótese alguma. Mas então por que ele chamou aqui Jesus de o Deus unigênito? Theos monogenes. Da mesma forma como ele disse em João 1 que a palavra era Deus. Era Deus em manifestação. Era uma manifestação quando era apenas o Logos, a teofania, mas agora era Deus unigênito, ou seja, Deus manifestado em um corpo de carne. E principalmente quando Deus habita nesse Filho em plenitude. É isso, é só nesses termos. João não está criando um outro Deus. Então eu não vejo nenhum problema de citar aqui o texto original como está no grego. Né? Isso foi depois manipulado, mudado. Alguém trocou Theos por Filho. Mas o que João falou aqui no início foi Deus unigênito. E ele não está falando do Deus, o Pai. Está falando do Filho. Ele chamou o Filho de Deus. Mas ele criou um outro Deus? Não. O que ele está dizendo aqui é que realmente o Filho unigênito, ele é unigênito porque ele reflete e manifesta tudo o que Deus é. Entende por que Trinitário se confunde e diz que o Filho então é uma segunda pessoa de Deus? E entende por que os unicistas se confundem e se perdem ainda mais ainda ao ponto de achar que a única explicação é dizer que o Filho é o próprio Deus? E aí por isso ele até pode concordar, sim, Deus é Deus unigênito. Mas então, o que é unigênito para você? Quer dizer, alguém que foi gerado de uma forma especial. Então você está dizendo que Deus foi gerado? Eu já disse para você, ninguém gerou Deus. Deus sequer foi pensar. Deus não é logos, pensamento de ninguém. Então ele é Deus unigênito nesses termos somente. Ele foi o reflexo de Deus, a manifestação de Deus. Então é bom alguns realmente não usar essa tradução aqui, que é a tradução correta. Foi o termo correto que João usou no princípio. Se você não entende doutrina, é bom você nem usar isso aqui, porque vai te confundir, né? Você não vai dormir de noite. Você vai ter sonhos, vai ter pesadelos e vai depois aí vomitar teorias carnais para poder dar uma explicação para isso. Basta você ficar com o que a linhagem apostólica ensinou para você, né? Então, por ele ser o Deus unigênito, então o que você tem ali? Deus manifestado no seu Filho unigênito. E é assim como a Bana ensinava. Mostra-nos o Pai e nos basta de 50. Tudo o que a Bíblia disse que ele era, creio que ele era. Quando ele esteve na terra, ele parecia com Deus. Ele falava como Deus. Ele pregou como Deus, ele se levantou como Deus, ele ascendeu como Deus. Deus estava nele. Deus manifestou aqui em um corpo de carne na terra em uma forma, seu Filho, Deus em morfe, no seu Filho. Cristo Jesus, presta atenção, Deus estava em seu Filho, por isso que ele era Deus unigênito. Porque Deus estava no Filho, só por isso, não mais nada. Não é um segundo Deus, um Deus menor sendo criado ou gerado, não. Então Jesus até foi chamado por Deus, por alguns pais efesianos. Antes da doutrina católica de 3 pessoas e coisa do tipo, havia alguns pais, eu não vou ler aqui, mas está aqui no texto, depois você pode ler. Inácio de Antioquia houve um momento que ele chamava Jesus de o Filho unigênito, daqui a pouco chamava de Deus. Lembra quando Tomé também fez isto? Certo? Então, João fez isto. Então não há nenhum erro nisso, mas você tem que fazer com propriedade, você tem que fazer com autoridade, você tem que fazer com revelação, com entendimento.
Não cria um outro Deus aí, porque não há uma segunda pessoa na divindade. Só existe uma pessoa na divindade. E o Jesus, o Filho unigênito, não é uma segunda pessoa da divindade, nem a própria divindade. Ele é o Filho unigênito da divindade. Então, Jesus ele se parecia com Deus, porque ele estava aqui na terra como seu representante. Era assim que Umbanda ensinava. Eu sou a ressurreição e a vida, 52. Deus estava em seu Filho, e esse era o representante de Deus. Por isso você pode dizer que Deus nasceu, que Deus morreu, que ele é o Deus unigênito. Ele foi o representante de Deus, na sua forma, no seu ser. E foi somente através do Filho unigênito que Deus poderia ser visto. Né? Nós lemos aqui, mostra-nos o Pai. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto. Ele é todo o universo, e ali está ele. E agora aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem, um ser sobrenatural que saiu no princípio. Então o Filho é um ser que foi gerado por Deus. Lembra que Umbanda disse? Deus é um ser sobrenatural. E agora esse ser sobrenatural gera um outro ser sobrenatural. Então são dois seres. Um é Deus, outro é quem Deus se manifesta no seu unigênito. Isso não deveria ser confuso. Não deveria ser. Isso aqui é o abecedário da doutrina de Cristo. Amém? Aqui, outra mensagem Umbanda. Queremos ver a Jesus, 57. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum, mas o unigênito do Pai o declarou. Deus estava em Cristo. E o que era a atitude de Cristo era a atitude de Deus, porque os dois trabalham juntos. O Espírito e a carne unidos juntos. É isso, irmão Jorge. Não é que o Filho é a carne. Mas como assim carne? Então você acha que a carne o que é? Uma coisa insossa, sem consciência? Não. Quando ele diz carne, está falando do seu Filho. Porque ali o Filho estava feito homem. Mas esse Filho, naquele corpo, além de carne, tinha uma alma e tinha um espírito. Umbanda diz, Deus habitou numa casa de 3 cômodos, no corpo, na alma e no espírito do seu Filho Jesus Cristo. Então, está falando aqui de o Filho, quando chama de corpo, mas é um corpo que está aí. Você sabe que o mesmo Filho está lá, nesse mesmo corpo, glorificado, é verdade, mas está lá, intercedendo por nós, sendo nosso intercessor. São dois trabalhando juntos. Umbanda disse isso, não tem como você mudar. Jesus Cristo é o mesmo, 61. Como a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai o revelou. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eles viram o que Deus era porque ele se expressou através de Cristo, porque ele tinha a plenitude da divindade corporalmente, e ele poderia expressá-lo. Então veja, Deus tornava Jesus o Filho unigênito, porque ele era de fato o único que podia representar Deus de tal maneira. Né? Que, por exemplo, quando Deus morreu, quando o Filho morreu, você poderia dizer que Deus morreu. E ele também é chamado unigênito por causa dessa peculiaridade. Porque ele é o Filho unigênito, você pode dizer que Deus morreu na cruz. Olha aqui uma mensagem Umbanda. O Cristo identificar todas as eras, 64. Deus morreu por todos nós. Isso mesmo. Deus morreu. Mas a pessoa de Deus morreu? Não, você sabe, o próprio Umbanda disse que Deus não pode morrer. Mas veja, alguns leem isso aqui, meus queridos, e se confundem todos. Eu só estou aguardando uma história em quadrinho agora dos crentes da Bíblia de Chapecó para explicar que Deus morreu na cruz. Né? Na maneira deles. Que Deus não morreu. Quem morreu foi aquele que o representou. Jesus, o Filho unigênito, foi o seu representante. Então alguns se confundem com isso aqui. Então a explicação do irmão Brana é que não é a mesma que os trinitários unicistas dão, porque até os trinitários também dizem que Deus morreu. Como é que eles explicam? A natureza humana de Deus morreu, mas não a sua natureza divina. Vamos lá, Jesus tinha a natureza divina herdada por Deus por ser gerada a sua própria substância, por isso que ele era o unigênito. Então o Filho continuava com a sua substância divina ali, e agora o que você vai fazer com isso? Veja como essa teoria aí das duas naturezas não faz sentido, mas nunca ensinou isso. Certo? Vou pular aqui alguma coisa para nós ganharmos tempo já para nós concluirmos o estudo. Então você vê que Abraão ele gerou o seu filho Isaac, e na Bíblia foi chamado de filho unigênito. Por quê? Porque ele também, Isaac, ele foi um tipo de Cristo. Porque Umbanda explica que Deus teve que pedir para que Abraão sacrificasse o seu filho. Lembra? Eu quero ler o que Umbanda diz aqui. Deus providenciando cura para essa geração. Exatamente no tempo em que ele estava planejando tirar sua vida com o sabre ou com a faca que ele tinha, ora, o Espírito Santo chamou o anjo de Deus e disse: Abraão, detenha a tua mão.
E quando ele estava prestes a tirar a vida do seu único filho, um tipo de Deus, o Pai, tirando a vida que não poupou sua vida, a vida de seu filho unigênito. É isso. Você está entendendo? Então Isaac foi um tipo de Cristo. E Abraão foi um tipo de Deus. O Abraão que teria que sacrificar seu filho unigênito era um tipo de Deus que teria que sacrificar o seu filho unigênito, Jesus Cristo. Então, qual é o tipo? Deus entregando seu filho para morrer por nós. O tipo não é Abraão subindo lá e se matando, se enforcando, se mutilando, se imolando, praticando suicídio. Não, o tipo não é esse. O tipo não é Deus representado em Abraão e se matando. O tipo é Deus em Abraão matando o seu filho. E foi o que Deus fez. Tanto é que em outras ocasiões você pode dizer, eu vou ler aqui, levantando e tirando a história. Aquele Deus não pode morrer, ele é Deus eternamente. Então como é que você vai ter sermões no Umbanda onde diz que Deus morreu? Em representação. Porque aquele ser que estava lá crucificado estava com a sua natureza divina lá, a sua substância. Jesus foi gerado da substância de Deus, que é a natureza divina de Deus, e continuava ali na cruz. O que os teólogos trinitários unicistas dizem? Não, ali só tinha o corpo, a natureza divina não estava mais ali. Então, como é que você vai tirar o filho da substância de Deus, o qual o filho foi gerado? Você não pode fazer isso. A natureza divina do filho, que era a substância do próprio pai, estava ali, por isso que ele podia dizer que era Deus. Mas quando você diz que não, Deus não pode morrer porque a substância, a natureza divina saiu, você está criando uma grande confusão aí. Você está unindo a teologia trinitária e católica e unicista com a teologia do Umbanda. O Umbanda não tinha nada a ver com esse negócio. Não misture, não confunde, você vai criar uma bagunça na sua mente. Certo? Então veja, o que o Umbanda está dizendo ali é que Deus realmente estava separado do seu filho. Mas a natureza divina, vou repetir, de Cristo, que é a sua substância, que é do próprio Pai, continuava ali. O seu corpo e a sua natureza divina continuava ali. O que você vai fazer com isto? Deus, de fato, não estava mais ali, certo? Mensagem vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando, vindo de 59. Davi, 800 anos antes que isso acontecesse, gritou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa terrível que o pecado faz. Ele separa o homem de Deus, e ele era a oferta pelo pecado que tinha de ser oferecida por nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. Jesus, o Filho unigênito, gerado da substância de Deus, foi separado da presença de Deus. Deus, Elohim, Jeová, o Espírito Santo não estava mais ali. Mas a natureza divina do Filho continuava, porque ele ainda continuava sendo o Filho unigênito. O pecado havia separado. Deus colocou o nosso pecado sobre ele. Ele foi separado de Deus. E foi por isso que ele clamou: por que me desamparaste? O que quer dizer isso? Deus não morreu na cruz. Mas você acabou de ler uma banda dizendo que Deus morreu. Você está entendendo? Ele mesmo disse: Deus não pode morrer, Deus é eterno. Então o que foi que morreu ali? Foi aquela parte de Deus que foi gerado e que foi prego na cruz. Este que morreu. O Deus unigênito, monogenês de João. Mas Deus mesmo não morreu. O poder de Deus para transformar 65. Agora, esse grande Criador havia colocado o seu filho criado. Agora, Adão foi o seu primeiro filho criado. Jesus foi seu filho unigênito. Aham! O Umbanda não ensinou que aquele ser que Deus gerou no princípio era a criação do filho. Não! O primeiro filho que Deus criou, quem que foi? O Umbanda explica. Adão foi seu primeiro filho criado. Mas e Jesus? Foi seu filho unigênito. Não foi criado. Foi gerado antes de Adão. Antes de Adão. Porque Deus, através e por meio de seu filho, disse: façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança. Era Deus e mais quem ali façamos, Let us make. Era Deus com seu filho conversando. Você não pode anular essas escrituras, você não pode anular esses sermões do Umbanda onde ele fala tão abertamente sobre isso. Certo. Mensagem: e não sabeis. Quer se trate do Pai, Filho, Espírito Santo, seja qual for, ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas que estão no céu, na terra, visível e invisível, ou qualquer coisa. Este Filho de Deus era antes de todas as coisas, mas não uma criação. Então, na história em quadrinhos dos crentes da Bíblia de Chapecó: papai, por que alguns pregadores dizem que o Filho foi criado? Nós não estamos dizendo que o Filho foi criado.
Umbanda nunca disse que o filho foi a primeira criação. Ele disse que o primeiro filho criado foi Adão. Mas Jesus é o filho unigênito, não criado. Mas ele já existia antes de todas as coisas. O que você vai fazer? O filho já existia. Este filho de Deus era antes de todas as coisas. Isso está faltando na história de quadrinhos dos crentes da Bíblia, né? Que pena. E o pessoal que vai ler, as crianças que forem ler essa revista em quadrinhos, vai ter uma dor de cabeça, coitados. Vão ter que ser reeducados. Só eleição mesmo para curar esse povo depois. Então, meus irmãos, concluindo aqui. É um breve discurso que estamos tendo aqui para trazer à tona coisas que nós já estudamos, já ministramos. Né? Então, meu desejo, minha intenção, meu propósito foi esse. Tentar explicar por que Jesus é chamado de Filho Unigênito de Deus. Por quê? Porque somente Jesus pode ser chamado de Filho Unigênito, monogenês, e ninguém mais. Por que isso? Você já entendeu. Porque só ele foi gerado por Deus antes da fundação do mundo, sem ter feito parte da criação. Por isso que ele é unigênito, monogenês. Porque só ele foi feito da mesma substância de Deus. Nós não fomos feitos, mas o Filho foi. Ele é único de um tipo, uma espécie única, gerado de uma forma única. Porque é somente por ele que Deus pôde ser revelado como a sua imagem expressa, como o Umbanda explicou muito bem aqui. Porque foi somente nele que Deus pôde habitar também em plenitude. Deus nunca podia habitar em plenitude de ninguém mais, a não ser no seu Filho unigênito. Por isso que ele é unigênito. Porque somente ele é quem poderia atuar como Deus. Jesus atuou como Deus. Por isso que João chamou de o Deus unigênito. Porque só nesse Filho ele poderia atuar. Porque foi somente ele, o Filho, que pôde se render a Deus de tal maneira como ele se rendeu. Não, Umbanda explica, o Filho se rendeu a Deus. Somente da maneira como o Filho pôde fazer, só ele, por ser unigênito, é que poderia fazer. Porque só ele também compartilhava da mesma natureza divina de Deus, ninguém mais. Né? Todos nós somos coparticipantes da natureza divina, é verdade. Mas nós somos uma porção. Como o Umbanda nos explicou muito bem, nós somos uma colherzinha do oceano, mas o Cristo era todo o oceano. Amém? Então são essas e outras razões pelas quais ninguém mais pode ser filho da maneira como só Jesus é. Ele é o único da sua espécie e jamais pode haver outro como ele. Mas não tente fazer do Cristo além daquilo que ele é. Não faça de Cristo algo menos do que ele é, mas não faça dele, não torne ele mais além daquilo que ele é. Nós colocamos Cristo no devido lugar, o Filho unigênito de Deus. Se o unicista entendesse realmente o que significava essa palavra, ele nunca mais poderia chamar Jesus de unigênito. Porque a própria palavra monogenês entra em conflito com todo o seu ensino, todas as suas histórias em quadrinhos que eles possam criar. Então eu encerro esse estudo aqui com João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós cremos no Filho unigênito e por isso não somos condenados. Mas nós cremos da maneira como está na Bíblia e não de acordo como alguns interpretam. Amém, meus queridos? Eu espero realmente que isso possa ter ajudado. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai Celestial, nós te exaltamos, Senhor, por esse tempo, essa oportunidade que Tu nos dá para outra vez testemunhar desta fé que os primeiros pais nos herdaram, nos outorgaram. E nós cremos, Senhor, que quando cremos nisso, Tu vai fundamentando mais e mais nossa fé. E ao fundamentarmos nós mais e mais nossa fé, isso nos traz mais maturidade. Isso aperfeiçoa mais o nosso caráter. Isso nos torna filhos melhores também, porque eu creio que uma vez que nós conhecemos a Tua Palavra, nós passamos a conhecer a Ti melhor. E quando mais nós Te conhecemos, mais nós conseguimos Te amar. Muitos Te amam, Senhor, mas não Te conhecem. E Tu não quer apenas que alguém Te ame, mas que Tu seja conhecido por Ele. Então, Senhor, só há uma forma de nós Te conhecermos, que é através da revelação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa se revelar mais e mais aos nossos corações, e que nós possamos viver à altura dessa revelação, amando não apenas a Ti, mas os nossos irmãos, sendo, Senhor, complacentes, sendo, Senhor, pacientes da limitação que alguns filhos Teus podem ter, que eles possam ser, a seu tempo, Senhor, adquirir esse conhecimento, essa informação, essa revelação que Tu nos tem dado. Nós somos pacientes, porque Tu mesmo foi paciente conosco. E Teu Filho disse que devemos amar o próximo como Ele nos amou. Então Ele foi paciente. Teu Filho unigênito foi paciente conosco. Então nós somos pacientes com todos aqueles que não compreendem, Senhor. Perdoe-nos alguma crítica que fizemos, se não foi correta, nos perdoe, nos ajude. Mas o nosso maior desejo, Senhor, é nos posicionar pelo correto e
e ser testemunha do correto, Senhor. Nos ajude nisso. Se alguém aqui, se algum filho teu ainda estava confuso, Senhor, que esse breve estudo simples possa de alguma forma ajudá-lo, Senhor. Que isso possa ser uma semente que venha frutificar na terra certa e dar o seu fruto no tempo certo. Ajuda todos nós, Senhor. Queremos aqui aprender mais e mais, na graça e no conhecimento de Ti. Nos ajude, Senhor. Ajude-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. No nome do Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.